Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 1, para a meditação na palavra do nosso Deus. Profeta Ageu, capítulo 1. Quarto livro antes do Novo Testamento. Nosso irmão Wagner nos auxiliando. Quarto livro antes do Evangelho de Mateus. Leamos então a palavra de Deus. Ageu, capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Oremos. Amado Pai Celestial, nós temos a rica e imensa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que nós não merecemos o Teu amor, a Tua graça, o Teu sustento, mas mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor nos dá, ó Deus, este privilégio de nos reunirmos na Tua casa, casa de oração, e aprendermos mais acerca destas verdades espirituais que edificam o nosso coração. Que o Senhor tire de nós, ó Deus, todo empecilho, tudo aquilo, ó Deus, que possa nos distrair, e que o nosso coração, a nossa vida, esteja inteiramente, ó Deus, diante do Teu altar, para a glória do Seu nome. Como diz, ó Deus, o Teu servo, como disse o Teu servo no passado: fala, Senhor, pois os Teus servos ouvem. Nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, profeta Zacarias, juntamente com o profeta Ageu, profeta Malaquias,
são conhecidos como os profetas pós-exílico. Então, são aqueles que pregaram para a nação de Israel após o povo retornar daquele período de sofrimento e de disciplina do Senhor. As mensagens sempre trazendo confrontação, trazendo a ideia de esperança e de como o povo deveria se portar diante de um Deus santo, um Deus reto e um Deus que requer de nós uma vida totalmente entregue a Ele. Profeta de Deus, após 70 anos, o povo estar exilado na Babilônia, tem essa missão de exortar o povo a restaurar o templo, para eles poderem voltar a cultuar o Senhor, para que os sacrifícios fossem realizados, para que o calendário litúrgico, que envolvia as festas, que envolvia a adoração ao Senhor, voltasse ao seu padrão. Então, uma missão muito difícil, mas que este homem de Deus tinha que cumprir. Nós sabemos, como Esdras narra, que após os inimigos se colocarem diante do povo de Deus, a obra cessa. O templo que deveria ser restaurado ficou em suas ruínas paradas, com as suas ruínas paradas, e por isso a obra estava inerte. Diante disso, irmãos, vamos meditar no tema, a obra do Senhor. A obra do Senhor. Primeiro, é composta por homens de Deus, versículo 1 e versículo 2. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele chama a quem quer, Deus capacita a quem Ele quer, e Deus usa aquele a quem Ele quer. Este homem tinha uma missão muito difícil, de pregar para uma nação que estava há 15 anos, sem continuar a causa do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, que para nós significa o mês entre agosto e setembro, porque o calendário judaico é diferente do nosso. E o rei Dario, antes dele Ciro, tinha deixado com que o povo voltasse para a nação de Israel e reconstruísse o templo. Mas o povo estava desanimado. O povo tinha voltado as suas atenções para as coisas seculares, para as coisas deste mundo, e o profeta, ele tinha que fazer aquilo que Deus estava exigindo dele, que era falar acerca da mensagem divina. Percebam, o profeta Ageu, versículo 1, versículo de número 13 diz: então Ageu, o enviado do Senhor. A ideia de anjo, a ideia de pregador, a ideia daquele que está à frente do rebanho para trazer a mensagem divina. Então a obra de Deus, ela tem como característica pessoas fiéis, pessoas que não colocam empecilhos para fazer aquilo que Deus tem ordenado. E muitas vezes nós caímos naquela ideia de que nós ou não somos capazes, ou nós não temos recursos, ou que nós somos inúteis. E veja que este homem, ele tinha uma missão importante, uma palavra divina para o povo, e ele simplesmente obedece. Veio a palavra do Senhor. Ele era o enviado do Senhor. Ele tinha que anunciar aquilo que Deus exigia. E quando nós pensamos na nossa vida particular, não pode ser diferente. Temos que ser encontrados fiéis. O que Deus requer dos seus servos é que sejam encontrados fiéis, diz a Escritura. Assim diz o Senhor, primeiro a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então a primeira palavra que Deus tinha que trazer era para a liderança, o governador da nação e o sumo sacerdote, porque um governo fraco, nós sabemos, não é capaz de guiar o povo ao prodígio e à vitória cristã.
Então Deus, ele começa com a liderança. Hoje nós vivemos em dias difíceis, nas quais as igrejas têm dado mau testemunho. Por quê? Começa na liderança. Uma liderança incapaz não consegue dar continuidade fiel ao trabalho do Senhor. E logo o rebanho é espelho de quem? De Deus? Da palavra? De uma vida de oração? Não. Mas de tudo e acima de tudo do mundo e deste tal profeta. Assim fala o Senhor dos exércitos, versículo de número 2. Aquele que governa tudo, aquele que governa todos, aquele que tem o controle de todas as coisas nas palmas das suas mãos, este é o nosso Deus. Então, assim diz o Senhor dos exércitos. O povo havia dito, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E Deus está falando, como assim? Não veio o tempo em que a obra deve progredir? Ou seja, o povo estava vivendo em dias tão ruins, estavam fazendo aquilo que queriam, e por causa disso, eles estavam dando desculpas para não continuar a obra de Deus. Assim fala o Senhor. Não é uma mensagem de Ageu, não é uma mensagem humana, mas é uma mensagem divina. Muitas vezes nós fazemos acepção não de pessoas, mas de pregadores. Infelizmente nós temos muito isso. Deus usa o servo que ora a semana toda, medita na palavra, traz a mensagem, e às vezes existe crítica, existe uma pessoa resmungando, falando mal, ao invés de acolher a palavra no coração, porque é uma palavra de Deus e que existe tal necessidade, porque Deus usa aquele que Ele chama, aquele que Ele capacita. Eis a palavra do Senhor a um povo que dava desculpas para não fazer aquilo que Deus queria. Olha o ideal do povo, não veio ainda o tempo. Enquanto eles estavam construindo as suas casas, enquanto a prioridade deles era o hoje, o mundo, o lazer, aquilo que satisfazia o próprio coração. E quanto a nós, será que nós temos nos portado fielmente para com o nosso Deus? Porque a obra de Deus precisa de homens e mulheres fiéis. A obra de Deus, como foi dito pelo nosso irmão presbítero Wagner, precisa de homens e mulheres de oração, que meditam na palavra, que saibam falar acerca do Evangelho com intrepidez e que anunciam o bom caminho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pensamento mundano. Então a palavra do Senhor vem primeiramente a liderança. Zorobabel e a Josué como sacerdote. Uma liderança sadia, como eu disse, é capaz de levar o povo de Deus ao triunfo, à vitória. Porque o povo começa a caminhar da forma correta e da forma que agrada a Deus. Segundo, todos nós temos que prestar contas ao nosso Deus quanto tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Às vezes nós achamos que ninguém está olhando, ninguém sabe de nada, mas o nosso Deus, Ele requerirá de nós o nosso tempo, a nossa força, os nossos investimentos na causa. Quando nós olhamos para o irmão missionário Vinícius, que se dispôs, que deixou as coisas, o único propósito dele é servir ao Senhor. Não se importou com nada, ele se preparou e foi. Está sofrendo. E quem deve auxiliá-lo, quem deve estar com ele é a Igreja de Cristo. Nós devemos nos mover para assistir, mas também nos movermos para ser fiéis ao Senhor e fazer a nossa parte. A obra de Deus, em segundo lugar, é exigente para o bom procedimento. A obra de Deus, ela é exigente para o bom
procedimento. Versículo 3 diz o seguinte: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Primeiro nós temos o versículo 1 dizendo: veio a palavra do Senhor. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos. Versículo 3: veio a palavra do Senhor. E em todo o livro de Ageu, nós percebemos que Deus fala cerca de 27 vezes nestes termos. Mas por que será que Deus, ele repete tanto? Primeiro, por causa de quem fala. Deus é o Senhor das nossas vidas. E quando Deus, ele quer tratar sobre algum assunto, muitas vezes ele precisa repetir por causa da nossa inconstância, por causa da nossa falta contra ele. Segundo, por causa da nossa necessidade. Então Deus vem repetindo porque ele quer dar ênfase em quem ele é e por conta da necessidade do povo. Um povo que deveria ouvir a voz do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vejam, irmãos, aquele período foi realmente um período difícil. Não que seja errado construirmos a nossa vida, termos os nossos bens, buscarmos o melhor estudo, a melhor faculdade, nada disso é errado. Mas eles estavam tão focados em ter a sua casa de cedro, com um bom material, um bom madeiramento, telhados excepcionais, uma vida luxuosa, que eles esqueceram do local onde eles adoravam a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, nós deixamos as preocupações do hoje, do mundo, darem força no nosso coração, de sorte que deixamos aquilo que deveria ser o quê? Prioridade. O nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa força devem sempre ser utilizadas, primeiramente, ao Senhor nosso Deus. Em Mateus 6, versículo 33, como lemos, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje muitas vezes parece o contrário. Primeiro estudo, primeiro trabalho, primeiro família, primeiro hobby, primeiro aquilo que é importante para mim, depois uma vida devocional, depois uma vida de oração, depois a participação nos trabalhos da SAF, da UCP, da UPA, os trabalhos evangelísticos, os jejuns e orações. Isso é pecado, porque nós estamos dando ênfase em coisas que são boas, são importantes, são legais, mas que ficam. No Salmo de número 39, versículo de número 6, diz: com efeito o homem passa como a sombra, e em vão se inquieta. Ele amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Ou seja, nós podemos lutar e devemos, mas a nossa ênfase não deve estar nas coisas deste mundo, porque nós prestaremos contas ao nosso Senhor, ao nosso Rei. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Imaginem um povo que voltou da terra da Babilônia, teve a oportunidade de ser liberto do exílio, embora muitos tenham ficado lá, porque eles gostaram daquela região, já tinham seus negócios, já tinham seus afazeres, e Deus dá essa chance de recomeço, e tudo é mais importante, menos a causa de Deus. E quando nós paramos e olhamos para a nossa vida, nós devemos entender onde nós estávamos, no mundo, nas trevas, como diz Colossenses, no lamaçal do pecado, e hoje, chamados para a graça, chamados para uma nova vida,
chamados para sermos um povo santo e de propriedade exclusiva de Deus. E aqui Ageu fala, olha, considerem o vosso passado. Quando nós lemos Lamentações 3, versículo 40, nós vemos que o texto é muito belo. Diz assim, esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemos e voltemos ao Senhor. Ou seja, nós devemos constantemente analisar o nosso coração, analisar a nossa vida e entender de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou e para onde Deus nos trouxe. Olha que privilégio, olha que bênção. A obra de Deus requer de nós seriedade. A vida cristã, ela requer compromisso. Chega de crentes que não leem a Escritura, crentes que não meditam com profundidade, crentes que não oram, crentes que não vivem o Evangelho. Hoje eu estava passando ali debaixo daquela ponte de Guarulhos e o meu coração ele ficou muito entristecido porque eu vi as pessoas ali e muitos drogados, pessoas que não têm a oportunidade que nós temos hoje de ouvir acerca do Evangelho. E nós temos de tudo. Temos a palavra em mãos, temos a rica bênção de saber quem é Cristo, de viver para Ele. Como está o nosso coração diante desse Deus? Como está a nossa vida? Como está o nosso caminhar diante do nosso Senhor? É interessante que existe uma Bíblia apologética e ela tem em cima a Escritura, embaixo algumas notas de rodapé. E antes de iniciar a Bíblia, ela tem uma frase inicial que diz o seguinte: você faria pela verdade o que muitos hoje têm feito pela mentira? Nós temos a verdade em mãos, temos uma igreja séria, temos a bênção de conhecer Jesus, mas muitas vezes não vivemos de conformidade, como o povo que voltou do exílio não estava vivendo. Isso deve chocar o nosso coração. Isso não pode de forma alguma sair da nossa vida. Antes nós devemos considerar o nosso caminho, a nossa jornada, onde nós estávamos e onde Cristo nos trouxe para a sua glória. A causa, a obra de Deus requer de nós exigências para o bom andamento. Seja o melhor cristão, seja a melhor mãe, seja o melhor filho, seja o melhor servo de Deus, porque o nosso Deus merece. Pense nisso, pensemos nisso, porque é o nosso Deus, o nosso Senhor. Terceiro, a obra de Deus faz a jornada amarga por causa dos pecados. Olhemos o versículo de número 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Tinham emprego, tinham suas casas de luxo, mas nada era bom. Nada progredia. Eles comiam, não se fartavam, bebiam, não se saciavam. E até o dinheiro não rendia em seus bolsos. Essa ideia do saquitel furado é como se uma pessoa pegasse o dinheiro com todo cuidado, embrulhasse ele cuidadosamente em um pacote e o perdesse pelo caminho. Imaginem mês após mês lutando, se exercitando, trabalhando, colhendo, mas nada Deus abençoa. Não abençoa a família, não abençoa o trabalho, não abençoa o estudo, não abençoa os relacionamentos, porque a prioridade foi trocada. E a jornada que devia ser doce, como lemos em Deuteronômio 28, se tornou amarga. Deus diz: olha, se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Olha a situação do povo. Nada dava certo. Nada dava certo, porque faltava uma profunda
experiência com Deus, uma entrega genuína. Eles tinham que obedecer à palavra para que as coisas voltassem ao seu lugar. Versículo de número 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só esta ordem: subam ao monte, não fiquem parados, ouçam a minha voz e tomem a atitude de me servir fielmente. Primeiro, porque eu me agradarei, e segundo, porque eu serei glorificado. Imaginem nós caminhando todos juntos na causa, e Deus se agradando de nós, e Deus sendo glorificado através das nossas vidas, e os pecadores se convertendo, conhecendo ao Senhor Jesus, vindo à igreja cultuar. É isso que Deus quer ver nos nossos dias. Não importa, sirva a Deus com a sua força. Se você foi chamado para limpar uma coisa, faça isso com o seu melhor. Se você é uma pessoa mais dotada em inteligência, use isso para a causa. Mas todos nós podemos fazer a nossa parte para que a obra progrida para a glória do nosso Deus. Nós não podemos nos acostumar com os dias que nós estamos vivendo. Não podemos. Deus, Ele se agrada de nós. Deus, Ele é glorificado. E nós acabamos colhendo o melhor desta vida. Versículo 9 mostra o contrário. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Olha essa pergunta. Por que as coisas não estão dando certas? Vamos parar para refletir. Por que as coisas não dão certo na nossa vida? Nossa família, nossos relacionamentos, o nosso emprego, a nossa vida espiritual, os estudos. Por que será? Olha o que diz a Escritura: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, o primeiro mandamento de não terás outros deuses diante de mim estava sendo quebrado. O ídolo deles era o conforto, era o luxo, eram os desejos do próprio coração. E com isso vinham o quê? Os castigos de Deus. Com isso eles sofriam. E longe de nós pregarmos a teologia da prosperidade, nós somos contra. Mas é diferente quando nós tememos a Deus, servimos ao Senhor e olhamos e Deus abre as portas dos céus, Deus faz chover bênçãos sem medidas na nossa vida, Ele nos usa, Ele opera milagres, como vimos no caso do nosso irmão Estênio, e Ele faz com que o nome dEle seja engrandecido. Olha o versículo 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Ou seja, vocês não querem saber de mim? Não querem saber da obra? Não querem saber do reino de Deus? Eu também vou virar as costas para vocês. E é interessante que Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus é contra nós? Quem será por nós? Imaginem. Nós não conseguimos caminhar. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Porque é uma jornada infiel, é uma jornada egoísta, e é uma jornada que satisfaz apenas o nosso coração, um coração pecaminoso. Versículo 11. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Tudo aquilo que era mais importante para eles estava sendo tirado. Pensem no azeite, no vinho,
no cereal, que eram as coisas básicas para o povo subsistir, sobreviver, estava sendo tirado. O orvalho do céu, tão importante naquele período de seca, porque muitas vezes no período de estiagem, era esse orvalho que dava ali à plantação a vida, não acontecia mais. E agora o povo está sofrendo, o povo não tem as coisas básicas para louvar ao Senhor. Ou seja, estava tudo sendo tirado, porque o foco, a ênfase, não estava no Senhor. Estava nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras. Deus quer ver homens e mulheres comprometidos com a sua obra. Nós precisamos de comprometimento. Comece a refletir, vamos refletir na nossa vida, porque as coisas estão como estão, porque as coisas não aconteceram, porque eu não vejo o agir de Deus dia após dia, por causa do nosso coração. Precisamos todos os dias olhar para o nosso coração. Então eles deixaram o templo em ruínas e Deus deixou a vida deles em desastre. Qual é a nossa ênfase? O reino de Deus, a pátria celestial que nós iremos desfrutar, que já começa hoje, ou as coisas transitórias desta vida? Precisamos refletir acerca disso. A obra de Deus, em quarto lugar, requer atitudes de renovação. Isso é muito bom, porque Deus não é um Deus apenas que disciplina, que aplica a sua justiça, mas que dá uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de quebrantamento. Então olha só o versículo 12 ao versículo 14. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Muitas vezes nós não caminhamos bem. E quando nós analisamos as nossas falhas, nós devemos entender que nós temos a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor em quebrantamento e entender que nós podemos restaurar através do Espírito Santo a nossa comunhão com Ele. Então, Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo, primeiro, atenderam a voz do Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor de tal forma que os seus corações estavam quebrantados. Segundo, eles temeram ao Senhor. Eles temeram aquele que tinha mandado fazer aquelas coisas referentes à casa de Deus, referente ao segundo templo. E o temor é esta ideia de respeito que resulta em obediência. Às vezes nós falamos que tememos a Deus, mas é impossível temer a Deus se o nosso coração não se volta para Ele novamente. Nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados, mas não é só reconhecer, é quebrantamento. O povo ouviu a voz do Senhor e o povo temeu a Deus e se voltou a Ele. Por isso que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos ouvir a voz do Senhor, porque é a voz do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso governador. Então o povo, ele tem uma atitude de quebrantamento. Começa pela liderança. Ageu profetizou, Zorobabel, líder, ele atende a palavra. Josué, o sumo sacerdote, ele também se quebranta, e logo todo o povo se volta a Deus. Olha a mudança, versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco,
diz o Senhor. Olha que interessante. Um povo que antes estava recebendo a maldição. Eles se voltaram, eles se prontificaram, porque a glória do segundo tempo seria maior do que a do primeiro, no sentido espiritual. E Deus diz: eu sou convosco. As palavras de Cristo, antes de ser assunto ao céu na grande comissão: eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas é uma questão condicional também. Se nós andarmos no caminho dele, se nós formos reverentes à palavra, se nós vivermos de acordo com os seus mandamentos. Muitas coisas são condicionais na Escritura. Bênçãos, às vezes uma espera de um milagre que nós esperamos tanto, é condicional à nossa vida de oração, nossa fidelidade. Muitas coisas na Escritura são condicionais, ou seja, nós precisamos depender de Deus. Não porque nós queremos essas coisas, mas porque nós amamos a Ele. E é por causa disso que Deus opera na nossa vida. O salmista, Salmo 112, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E aí o texto começa a narrar que ele vai ter uma descendência abençoada, ele vai ter um bom trabalho, ele vai ser luz para as pessoas que caminham nas trevas. Diante das más notícias, ele vai ser forte. Por quê? A ênfase da sua vida é o prazer no Senhor. É uma vida em comunhão constante nos mandamentos. É obediência à palavra. E as coisas começam a caminhar da forma correta. Nós amamos ao Senhor, nós seguimos ao Senhor e Deus opera no meio do seu povo. E como é bom ter uma vida espiritual restaurada. Como é bom sentir a presença doce do nosso Senhor Jesus no nosso coração, de tal forma que nós nos sentimos úteis na causa. Vem uma pessoa de fora conversar com a gente e logo nós temos uma palavra. Nós podemos aconselhar, nós podemos falar acerca de um texto bíblico, nós podemos até responder questões difíceis que aos nossos olhos nós não conseguiríamos. Porque Deus nos usa quando nós nos voltamos a Ele e nos colocamos na sua causa. Versículo de número 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Nós precisamos entender que Deus move o nosso coração. Existe um momento que a gente não tem mais forças para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja, para ouvir a palavra, para jejuar. Olha que interessante, o Senhor despertou o espírito do povo. Ou seja, a santificação é uma obra conjunta, em que nós também devemos analisar a nossa vida para buscar mais, só que o Espírito Santo move o nosso coração para nos voltarmos a Deus. Primeiramente o Espírito e depois a nossa responsabilidade. E juntos nós caminhamos para a glória do nosso Senhor. Todos têm o seu papel na obra de Deus. Todos são importantes. Porque foi por nós que Cristo Jesus morreu. Verteu o seu sangue precioso. Será que Cristo verteria o seu sangue por uma pessoa que não tem nenhum valor para Ele? Será que Deus tirou o povo da terra prometida do exílio e trouxe para a terra prometida sem nenhum propósito? Claro que não. Nós fomos feitos filhos de Deus para honrarmos o seu nome aqui nesta terra, para bendizê-lo
e para servi-lo, porque Ele merece o melhor da nossa entrega, o melhor da nossa vida. Então não arrumemos desculpas, as coisas não vão bem, estou desanimado, não quero ir mais para a igreja, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar. Porque é na oração, é na obra do Senhor, é participando dos trabalhos, é colocando as mãos na massa, como diz essa expressão, que nós nos sentimos fortalecidos, que nós recebemos o Senhor agindo na nossa vida. Em casa, será que a gente vai ser edificado ficando em casa? Fazendo as coisas do dia a dia que nós já fazemos a semana toda? Claro que não. Nós precisamos da palavra, precisamos ouvir cânticos espirituais tão abençoados, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos juntos louvarmos ao Senhor e nos colocar à disposição dEle, porque Ele é o nosso Deus. Para finalizarmos, vamos todos abrir em Eclesiastes, capítulo de número 9. Versículo de número 10. Vamos fazer essa leitura em conjunto, entendendo a nossa fragilidade, como nós passamos como a sombra, e como Deus, Ele requer de nós atitude. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10. Leamos de forma conjunta. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, nós temos o hoje para servir ao Senhor. Nós temos essa vida para entregarmos a Deus. É claro que o adoraremos por toda a eternidade, mas tudo que vier à nossa mão para fazer, que nós possamos fazer o melhor. Que nós estejamos com todo o nosso coração, alma, entendimento, as nossas forças, que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, pois Ele deu o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.